Estou muito feliz porque eu quero contar para vocês desse lançamento. Yuri de Franco, Temia, tanto tremia, com ilustrações de Rafa Anton, que sai, tá, agora, né? Acabou, tá quentinho aqui, Acabou ó. de sair. De sair do forno. Eu confesso que estou completamente apaixonada por essa obra. É um livro que sai pela editora Perabook, aqui, do Grupo Elo Editorial. E, olhando para esse livro, eu penso o seguinte: será que a literatura ela contribui para fortalecer a conexão das crianças com a natureza? Porque uma coisa é certa, se a gente precisar levar um jargão para a vida dessa conversa de hoje, é o seguinte: infância feliz, menos telas, mais vivências, de preferência com a natureza. O quanto precisamos tirar um pouco as crianças desse mundo tão artificial para que elas possam ter vivências com seus 5 sentidos em ação, com o corpo em movimento, com a natureza. Mas será que a literatura ela pode instigar, ela pode fortalecer? E aí eu pego o gancho e peço para você falar um pouco desse livro, que ele, claro que vai muito além da questão da natureza, mas isso é muito forte, pulsante aqui. Né? Então, passo a palavra para que você nos conte um pouquinho dessa obra. Boa. Vamos lá. Temia, tanto tremia. Essa obra, né, conta a história desse jabuti, que ele está voltando para sua casa, né, depois de passear ali pela floresta e tal, e ele se vê perdido, e no meio do caminho, ele vê, assim, uma árvore que ele conhece, e no meio do caminho tem um rio passando no meio. E ele não tem como contornar aquele rio, ele tem que atravessar aquele rio, mas tem um problema que ele tem medo de água, né? E aí, enfim, esse livro tem essa primeira problemática, e aí ele vai contando através disso o pensamento, né, desse jabuti, que começa a pensar externamente, né, soluções. Puxa, se eu tivesse asas, seria muito mais fácil. Se a água fosse a minha casa, isso não seria um problema para mim. Ele começa externamente a pensar em coisas, né? Eu não sei se eu posso ir além disso, porque eu vou dar spoiler, né, Ivani? Ah, mas aí, sim, é um bônus para quem está aqui acompanhando então o podcast com a gente. Então, eu acho que o spoiler está permitido. Bom, então, já que você autorizou... Depois, o pessoal da Perabook, não briguem comigo, mas eu Isso. penso que quem está aqui assistindo tem que ter essa vantagem de conhecer acho em também. primeira mão essa obra tão incrível. Pode mostrar um pouquinho para a gente. E até para as pessoas entenderem por que eu fiz um gancho com a questão da natureza depois de conhecer a sua obra. Pois é, né? Eu acho que só as imagens elas vão contando por si, né? Mas aqui, olha, a gente tem uma série de imagens, enfim, Fauna, né? Essa fauna. Essa fauna toda que é colocada, né, como cenário aqui, personagens desse livro e tudo mais. Mas ele vai achando ali soluções pelo externo, né? Pelo outro, não por ele. Até o momento em que ele não acha soluções, porque, enfim, ele não vai ter uma asa, ele não vai ter umas pernas compridas, enfim. Aí ele se esconde aqui no seu próprio casco, né? Ele vai para dentro de si mesmo, né? E eu acho que essa figura da tartaruga, no caso do jabuti, né? A tartaruga não, o jabuti, era muito importante para mim porque ele poderia se esconder dentro dele mesmo. Eu queria muito isso. E aqui ele começa a tremer. E tremendo, ele vai chegando no rio. E aí, ele vai atravessando o rio, tremendo, com medo, né? Pelo seu medo, pelo gesto, pela ação do seu próprio medo, ele atravessa, vê que ele até sai aqui no final e percebe o que aconteceu. Então, para mim, existe um simbolismo muito grande, né? Porque eu acho que a gente sente muitas coisas e nem todas as coisas que a gente sente são boas de sentir, mas elas nos compõem. É o que a gente estava falando lá no começo, né? Mas o quanto é importante a gente sentir, porque às vezes a própria ação desse sentimento nos faz sair do lugar, né? Então, no caso aí, o jabuti,
eu consegui materializar esse tremor e ele anda, né? Porque com o casco ele vai andando. Então, foi muito importante para mim encontrar essa imagem, que foi aí que começou a história. Quando eu pensei nessa imagem dele dentro dele mesmo, tremendo e caminhando pelo medo, né? Eu até posso aqui falar, né? Eu já tive muitas crises de ansiedade na minha vida, tratei isso em terapia, e foi muito importante para mim perceber que o meu medo me movia, né? Que o que me paralisava era ter medo do medo, ter medo de sentir medo. E quando eu deixava esse medo existir dentro de mim, eu conseguia dar um passo à frente e eu consegui lidar com essa questão que hoje, para mim, nem é mais uma questão, mas foi ali pouco depois, ali, quando eu fiz uns 18, 19, 20 anos ali, começou essa história. E esse livro fala muito desse meu momento. É um livro que, para mim, é muito importante. É como um fechamento de um momento muito importante que eu vivi. Né? Uau, que bacana! E aí você falou da arte, só desculpa concluindo. Não, pode falar. Depois eu tenho um comentário aqui da Thaís que Quero diz ver, assim, Thaís. O famoso se sentir medo vai com medo mesmo. É exatamente isso, exatamente isso. E aí você tinha me perguntado da arte, olha só, através da arte eu consegui trazer uma história dessa por uma coisa que eu vivi. Né? Na minha vida eu consegui através do simbólico, né? Não é uma receita de, olha, se você tiver com ansiedade, faça isso. Não, mas através do simbólico, a gente está olhando para esse tema, a gente está falando desse tema, a gente está falando sobre ser humano e estar vivo aqui. É meio isso, né? A arte fala disso o tempo todo. Ai, sim. E quando falamos de literatura e infâncias, nós estamos reconhecendo esse potencial humanizador que a literatura tem de transmitir o humano em todas as suas facetas. Exato. Né? Os medos, toda uma gama de sentimentos que podem ser experienciados via literatura. E através da fantasia, do simbolismo, né, do simbólico, a gente consegue ampliar essas ideias. Né? Porque seria uma história se eu contasse a minha história num livro. Mas quando eu trago para a fauna, quando eu trago para esse ambiente da natureza, eu coloco os animais, né, para protagonizar essa história, a gente amplifica, né? A gente não setoriza a história, a gente amplifica as possibilidades de nos relacionarmos com ela. Né? Então, eu gosto demais de levar as minhas histórias para o lugar do fantástico, né? A gente romper, a gente tá aqui, a gente tem um pé aqui nesse chão, mas a gente, na história, na literatura, a gente pode romper, né? A gente pode... o Rafa Anton fez um trabalho incrível, porque ele materializou o pensamento desse jabuti. Então, ele colocou o jabuti com asas, ele colocou o jabuti com pernas compridas, ele colocou ele saltando, né? Então, isso é uma coisa importantíssima, não é o tema agora, para a gente falar da relação texto e imagem, mas existem duas narrativas que compõem a história como um todo do livro, e o Rafa fez um trabalho incrível. E fazem com que ele seja essa potência que ele é. Exatamente. Ah, que bacana. E aí tem o terceiro elemento, que é o leitor, né?